Meus queridos, sem dúvida esta porção de Isaías, do capítulo 1, é uma das passagens mais intensas, mais cruentas, mais dramáticas, mais fortes do Velho Testamento. Isso porque Isaías não traz aqui uma palavra apenas a um indivíduo, não está tratando apenas daquelas coisas que acontecem no coração humano, individualmente falando. A visão dele é ampla, ele pensa, ele enxerga a vida com as categorias daquele que, em olhando em nome de Deus para a história e para a existência, observa a vida da sua própria nação e fica chocado. Isaías olhou para o seu povo e percebeu que o seu povo estava profundamente doente. Ele inicia dizendo que a doença inicial era na mente do povo. Ele diz: toda a cabeça está doente, não há sanidade, não há sentido, não há rumo, as coisas não fazem nenhum sentido nas expressões de comportamento do meu povo vive como que um povo louco. Ele diz: o coração do meu povo está enfermo, os sentimentos deles estão confusos, eles estão se tornando indiferentes, empedernidos, incapazes do amor e da solidariedade. E ele vai mais adiante e diz: o meu povo pode ser enxergado, pode ser visto como um corpo andrajoso, ferido e purulento, é o que ele diz no verso 6. Não há beleza. Esta é a maneira como Isaías enxerga seu povo e sua nação. É como um homem com a mente enferma, o coração perturbado e o corpo todo fétido e todo apodrecido. Agora preste atenção, por favor. Como é que Deus vê o Brasil? Qual é a fotografia de Deus quando Ele olha para esta nação, de norte a sul, de leste a oeste, em todos os estados, em todas as cidades deste país? Quando Ele olha a população do Brasil, como é que Deus vê esta nação? A doença do povo de Isaías tinha uma terrível extensão, uma terrível amplidão. Ele diz: a terra está assolada, está largada, está abandonada, as cidades estão se destruindo, estão consumidas, a lavoura está sendo comida pelos estranhos, os que plantam não comem. Ele diz: a nação está tomada por uma profunda subversão de valores. É como que se estranhos tivessem entrado no país, removido os valores todos, transformado aquilo que no passado fora referencial de vida e de conduta, e agora todas essas coisas se esvaíram e já não estão mais presentes. Ele também diz: as cidades estavam sitiadas, havia medo, havia violência, havia pânico, havia pavor por volta das cidades, havia um sentimento profundo de insegurança. Agora preste atenção, meu irmão, preste atenção, minha irmã, todos vocês que estão aqui, os que assistem pela televisão. No Brasil, a situação não é muito diferente, ao contrário, ela é profundamente semelhante a esta descrição que Isaías faz. Obviamente, nós poderíamos afirmar que os mesmos elementos de deterioração, de marcas de enfermidade na sociedade de Isaías podem ser encontrados na sociedade brasileira com um agravante. Possivelmente nós estejamos em situação pior. Possivelmente a vida, o quadro, a realidade entre nós seja ainda, num certo sentido, um pouco mais dramático, de complexidades muito mais profundas. A situação do Brasil é tremenda e é calamitosa. Pense nas crianças deste país. Crianças que têm que ser nascidas para serem amadas, queridas, acariciadas, beijadas, aconchegadas, que têm que encontrar acolhimento,
calor, útero, amizade, segurança em famílias e na sociedade, e que hoje perambulam como bichos nas nossas cidades, largadas, abandonadas, usadas, manipuladas, mortas, exterminadas. Pense na situação das cidades que se enchem, que se adensam, que se avolumam, onde a vida se deteriora, onde a violência é a marca mais profunda, mais registrada, mais dramática. Pense na situação dos miseráveis no Brasil, dos que moram embaixo de pontes, em cortiços, em favelas, em tendas, em caixotes, em favelas de papelão, nos que não têm chão para botar a planta do pé. Pense na situação de corrupção, de degradação, de inverdades, de mentira, de apodrecimento institucional. Pense na situação de injustiça social do Brasil e olhe para toda esta realidade com os olhos de Isaías e me diga o que é que você vê. Agora preste atenção. E por que o povo de Isaías ficara tão doente como ficara? Quais eram as causas e as razões em função das quais aquele povo adoecera tanto? Preste atenção nisto, meu irmão, minha irmã, você que está aqui. Isto porque se eu e você conseguirmos identificar algumas daquelas causas de adoecimento, de enfermidade social e humana, quem sabe eu e você hoje à noite seremos também capazes de discernir alguns dos males mais profundos do nosso país. A palavra de Deus diz que o povo de Isaías ficara como ficou, tornou-se o que se tornou, por algumas razões básicas. Em primeiro lugar, porque aquele era um povo que se alienara profundamente do seu Criador. Os versos 2 e 3 nos dizem o seguinte: Deus fala, criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura, mas o meu povo não tem conhecimento, o povo não entende. Animais, bichos, boi, jumento, são capazes de ter mais discernimento sobre quem é seu dono do que este povo acerca de quem é o seu Criador. Meu querido, minha querida, preste atenção nisso. Quem são os deuses do Brasil? Quem são os donos do Brasil? Quem são aqueles ante os quais a maioria dos brasileiros se curva e adora? Nenhum povo do mundo é melhor do que os deuses que cultua. Nenhum povo do mundo é melhor do que os deuses que cultua. Esse é o país dos orixás, dos Exus, das pombagiras, dos espíritos malignos, que são invocados, clamados, chamados, pedidos, desejados por milhões de pessoas da população que não conseguem entrar nem sair, nem decidir sobre a vida, nem casar, nem descasar, nem ter filhos, nem fazer negócios, sem que submetam tudo isso a essa legião imensa de forças espirituais hostis, escuras e malignas. Preste atenção nisto. Há dois temas em toda a Bíblia que pervadem, que passam, que penetram as páginas das Escrituras com uma insistência tremenda. O primeiro deles é o tema da justiça. O segundo é o tema da idolatria. Deus leva profundamente a sério a idolatria. Nós temos problemas sociais, temos problemas econômicos, temos dificuldades políticas e institucionais, mas nenhum de nós se esqueça, ainda que nós conseguíssemos resolver tudo isto, Deus não poderia abençoar esta nação, porque Deus não pode abençoar uma nação que se curva diante de falsos ídolos, de falsos deuses, que adora personalidades que são antipersonalidades do ponto de vista de Deus. Deus leva profundamente a sério a idolatria e a iniquidade das almas que se curvam diante dos deuses falsos. Em segundo lugar, a palavra de Deus diz que aquele país ficou como ficara,
porque era um país vivendo em profundo pecado coletivo. Vejam só o verso 4, que nos diz a esse respeito, com que ênfase e com que intensidade. Leia, por favor, comigo. Ai desta nação pecaminosa. Leia em voz alta comigo. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidades, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Eu sei que nesses dias de profundo humanismo, de profunda afirmação dos direitos do indivíduo, uma afirmação como esta minha, de que aquele povo estava na situação que estava, porque estava vivendo debaixo de um profundo pecado coletivo, parece soar agressivo para as mentes mais sofisticadas. A palavra de Deus, todavia, enfática, e diz que era uma nação pecaminosa, um povo carregado de iniquidades, uma raça de malignos, filhos corruptores que faziam a corrupção penetrar nos níveis mais profundos da vida nacional. Agora preste atenção nisso. Nós temos muitas dificuldades neste país, mas nenhuma das crises é mais profunda nesta nação do que a crise moral. Nós perdemos a consciência, perdemos os valores, perdemos os referenciais, perdemos o sentido de vergonha e de dignidade, perdemos a força da santa indignação. Parece que a nação como um todo está perdendo a possibilidade do juízo e da consciência. Há uma crise profunda, moral no nosso meio, que não toca apenas a nação, toca a igreja também. Em terceiro lugar, Isaías diz: meu povo estava como estava, ficou como ficou, porque ele praticava uma religiosidade oficial, perversa, vazia e hipócrita. Veja o que está dito entre os versos 11 e 15 do texto que nós lemos. Nos versos 11 e 14, Isaías diz: era um povo que praticava rituais vazios, outros que não diziam nada. No verso 12 ele diz: era um povo vivendo de religiosidade mecanicista, acostumado aos templos e aos lugares santos, capaz de ir e de vir, sem participar com a alma e com o coração. No verso 13 ele diz: eram cultos impuros, eram pessoas que se habituaram a juntar a iniquidade, o pecado, a imoralidade, a impureza, a injustiça, o roubo e o engano com o culto. Isaías diz que Deus fala: eu já não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. E por último, o verso 15 diz que havia uma adoração perversa lá. Ele diz: vocês levantam as mãos, vocês têm toda esta coreografia do louvor, mas as mãos de vocês estão manchadas de sangue, a espiritualidade de vocês é violenta, vocês batem nas mulheres, abusam dos seus filhos, manipulam os seus empregados, tratam mal os seus vizinhos, são perversos, às vezes frios com o próximo. Deus diz: não me traga mais esta mão cheia de encenação espiritual, porque ela está cheia de sangue, de violência, de brutalidade e de perversidade. Agora preste atenção nisso. Enquanto eu estava falando, a maioria de vocês estava pensando que eu estava me referindo apenas à Igreja Católica. Quando eu falei da prática de uma religiosidade oficial, perversa, vazia, hipócrita, alguns disseram: isso não tem nada a ver conosco. Nossos rituais não são vazios, nossa religiosidade não é mecanicista, nossos cultos não são impuros, nossa adoração não é perversa. Mas eu quero contradizer você em nome de Jesus. Este texto
num contexto como o nosso, se embute também a realidade católica quanto se embute a realidade protestante. Nós também, você que está aqui, muitos de nós, das nossas comunidades, igrejas, líderes e crentes, vivemos uma situação absolutamente igual. Rituais vazios, religiosidade mecanicista, cultos impuros, adoração perversa. Deus hoje confronta a mim e a você com o fato de que Ele não está falando apenas ao Brasil que está fora da igreja, Ele fala também ao Brasil que inclui a própria igreja. Agora preste atenção nisso. Qual é a palavra de Deus ao povo de Isaías e que também pode ser palavra de Deus ao Brasil hoje, que também pode ser palavra de Deus a você, como pessoa, a sua casa, a sua família, a sua igreja, a esta cidade, ao nosso país? Que palavra Deus diz, que palavra Deus fala? O que é que Deus propõe para curar esta terra chagada, ferida, putrefata, adoecida, insana em muitas das suas manifestações? Em primeiro lugar, Deus diz que a esperança para esta nação, esperança para a sua vida, esperança para a igreja, esperança para a sociedade que nós compomos, reside no fato de que Ele mantém a presença de um remanescente fiel no meio deste caos. Deus diz: eu tenho gente, a nação está podre, da planta dos pés ao alto da cabeça, mas eu preservei um remanescente fiel. No verso 9 ele diz: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Eu dou graças a Deus, olho para o futuro com esperança, porque consigo vislumbrar no horizonte homens e mulheres que aparecem para esta sociedade ainda como um remanescente da fé, da justiça e da verdade de Deus, num contexto totalmente apodrecido. Deus ainda tem gente, Deus ainda tem povo, Deus ainda tem gente e tem povo nesta terra apodrecida. E enquanto houver esse remanescente, haverá esperança em nome de Jesus. Em segundo lugar, a palavra de Deus diz que nesse projeto de curar esta terra doente e insana, Deus convoca a nação ao arrependimento. Meus queridos, eu estou cada vez mais convencido de que Deus vai colocar palavra profética na nossa boca, fogo na nossa boca, transformar nossa língua em martelo para esmiuçar a rocha empedernida desta nação. Tenho convicção de que Deus há de criar oportunidades e circunstâncias nos meses e anos por vir, circunstâncias essas que serão usadas para que nós profetizemos em nome de Jesus a esta nação doente e insana, convocando esta nação ao arrependimento, das autoridades mais elevadas do país ao ser humano descamisado, de pé no chão, na situação e no contexto mais remoto e mais desprivilegiado da vida nacional. Deus convoca a nação como um todo ao arrependimento, e se eu e você quisermos ter esperança de no futuro vermos alguma coisa bonita de Deus acontecendo neste país, então unamos as nossas vozes e nossas lágrimas a esse clamor do Espírito Santo, que convida não só a nação, mas convida a igreja, convida você ao arrependimento. Nos versos 16 e 17, Deus diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça,
repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, do menino de rua, pleiteai a causa da viúva, do aposentado. Vejam que arrependimento tremendo. Ele tem a ver com elementos morais, lave-se, purifique, tem a ver com elementos de características profundamente sociais. Pare de fazer o mal, aprenda a fazer o bem, pratique a justiça, repreenda a opressão, defenda o direito daquele que não tem direito e volta. Meu irmão, minha irmã, eu estou convencido que no dia em que a Igreja de Jesus, a força e o poder do Espírito Santo se levantar neste país, arrependida, e com esta mensagem de arrependimento, nós vamos ver o inferno tremer, nós vamos ver céus e terra se moverem, nós vamos ver o maior milagre e a maior revolução que jamais tinha sido preconizada, que jamais tinha sido sonhada, que jamais tinha sido ousada por mente e por coração nenhum na história deste país. Em terceiro lugar, Deus diz: o caminho da cura passa fundamentalmente pela minha oferta de perdão a esta nação, passa pela cruz, passa pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, passa pela obra redentora do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, passa pela convicção profunda que o Espírito Santo há de lançar sobre o coração de milhares de milhões, de que o único caminho para a cura desta terra é o caminho daqueles que, encontrando com Jesus e sua cruz, são profundamente banhados pela graça de Deus, pelo perdão de Deus, pela aceitação de Deus, por esta graça que não só nos recebe, mas que também nos transforma e nos remete à vida como pessoas novas para viverem uma perspectiva nova. Vejam o que diz o verso 18: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que os pecados do Brasil daí é manchado dos Exus, dos espíritos malignos, dos 4 milhões de abortos, das 7 milhões de crianças abandonadas, dos 60 milhões de miseráveis, das instituições putrefatas, da prostituição e da impureza. Brasil, de tantas manchas, de tantas nódoas, de tanta abominação diante de Deus, Deus diz: vinde e arrazoemos. Se vocês passarem pela cruz, ainda que os vossos pecados são como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Será que eu e você vamos viver para vermos essa onda da salvação de Deus se derramando sobre esta nação? Meu irmão, minha irmã, só um avivamento pode salvar o Brasil. Só um avivamento pode salvar o Brasil. Só um banho do Espírito Santo pode lavar esta nação. Só o poder de Jesus Cristo pode converter as entranhas da cultura brasileira, hoje tão esvaziada de valores e de sentido. Só o poder mais agudo do Espírito Santo pode operar uma reviravolta profunda em toda esta situação que está aí. Eu estou apostando a minha vida nisto. Eu estou apostando a minha vida nisto. Eu tenho dito à minha mulher: nós vamos viver para nos dar por isto, nós vamos crer nisto. Eu vou deixar meus cabelos ficarem brancos por isto, vou suar por isso, quero morrer por isto. Em nome de Jesus, eu quero ver esta onda do Espírito Santo, da graça de Deus, do poder de Deus, da ação de Jesus, da cruz de Jesus, do poder mais profundo dessas
manifestações da graça de Deus, lavando a igreja, lavando pastores, lavando crentes, lavando o país, lavando as instituições, lavando as famílias, lavando tudo, ainda que os nossos pecados sejam como carmesim, diz o Senhor, eles vão se tornar brancos como a neve, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora preste atenção nisso. O Brasil está numa encruzilhada como nunca antes. Se nós olharmos para cima, se nós olharmos para Deus, se nós lhe dermos ouvidos, Ele diz: vocês vão comer ainda o melhor desta terra. Vocês vão comer o melhor desta terra. É o que Deus diz no verso 19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis ainda o melhor desta terra. Esta terra pode ser paradisíaca. Se houver uma mudança, uma conversão profunda, essa terra não vai brotar cólera, não vai estar brotando calamidade nem peste, não vai estar brotando nem morte nem indignidade. Desta terra vai brotar vida em nome de Jesus. Crianças que têm casa, pais que não espancam seus filhos, mulheres bem amadas, famílias bem estruturadas, líderes civis justos, homens e sacerdotes e pastores coerentes, fruto para o paladar de toda a boca, bênção para todo o coração. Se vocês me ouvirem, diz o Senhor, se vocês me ouvirem, vocês ainda vão comer o melhor desta terra, o melhor desta terra. Agora preste atenção. Se formos desobedientes, assim diz o Senhor, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. A violência do Brasil contra o Brasil é o nosso pior inimigo. Nesta noite eu vim aqui para, antes de tudo e acima de tudo, convidar a igreja do Senhor Jesus Cristo nesta cidade a levantar um profundo clamor por esta nação. Clamor pela igreja, clamor pelas famílias, clamor pelas nossas vidas, clamor pelo nosso futuro. Se vocês me ouvirem, se vocês quiserem, diz o Senhor, vocês ainda podem comer o melhor desta terra, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, vamos curvar a cabeça, vamos orar ao Senhor, vamos buscar a Deus juntos, em nome do Senhor Jesus.